E Jesus lhe respondeu e disse: Que queres que eu te faça? Marcos capítulo 10, versículo 51, Lucas capítulo 18, versículo 41. O cego estava clamando em alta voz, e isso muito. Tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O clamor chegou aos ouvidos do Senhor. Ele sabia o que queria e estava pronto para conceder-lhe. Mas antes de fazer isso, ele lhe pergunta: Que queres que eu te faça? Ele deseja ouvir dos seus próprios lábios, não apenas o pedido geral de misericórdia, mas a expressão distinta de qual era o seu desejo. Até que ele fale isso, ele não estará curado. Ainda hoje, há muitos suplicantes a quem o Senhor faz a mesma pergunta e que não podem, até que seja respondida, obter a ajuda que pedem. Nossas orações não devem ser um apelo vago à sua misericórdia, um clamor indefinido por bênção, mas a expressão distinta de uma necessidade definida. Não que seu coração amoroso não entenda nosso clamor ou não esteja pronto para ouvir, mas ele deseja isso para o nosso próprio bem. Essa oração definida nos ensina a conhecer melhor as nossas próprias necessidades. Exige tempo, reflexão e autoexame para descobrir qual é realmente a nossa maior necessidade. Ela nos examina e nos põe à prova para saber se nossos desejos são honestos e reais, na medida em que estamos prontos para perseverar. Ela nos leva a julgar se nossos desejos estão de acordo com a palavra de Deus e se realmente acreditamos que iremos receber as coisas que pedimos. Ajuda-nos a esperar pela resposta especial e a marcá-la quando ela chegar. E, no entanto, quanto da nossa oração é vaga e inútil. Alguns clamam por misericórdia, mas não se preocupam em saber o que a misericórdia deve fazer por eles. Outros pedem, talvez, para serem libertos do pecado, mas não começam trazendo nenhum pecado pelo nome do qual a libertação possa ser reivindicada. Outros ainda oram pela bênção de Deus sobre aqueles que os rodeiam, pelo derramamento do Espírito de Deus na sua terra ou no mundo, e ainda assim não têm um campo especial onde esperar e esperar ver a resposta. A todos o Senhor diz: E o que vocês realmente querem e esperem que eu faça agora? Todo cristão tem poderes limitados e assim como deve ter seu próprio campo especial de trabalho no qual trabalha. O mesmo acontece com suas orações. Cada crente tem o seu círculo, a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos. Se ele tomasse um ou mais deles pelo nome, descobriria que isso realmente o traz para a escola de treinamento da fé e o leva a um relacionamento pessoal e direto com seu Deus. É quando, em assuntos tão distintos, reivindicamos e recebemos respostas com fé, que nossas orações mais gerais serão crentes e eficazes. Todos sabemos com que surpresa todo mundo civilizado ouviu falar da forma como as tropas treinadas foram repelidas pelo Boeres do Transvaal em Majuba. E a que eles devem seu sucesso? Nos exércitos da Europa, o soldado dispara contra o inimigo, reunindo em grandes massas, e nunca pensa em procurar um alvo para cada bala. Na caça, o Boer aprendera uma lição diferente. Seu olho experiente sabia enviar cada bala com sua mensagem especial, procurar e encontrar seu homem. Tal objetivo também deve ganhar destaque no mundo espiritual. Enquanto em oração apenas abrirmos nossos corações em uma infinidade de petições, sem perder tempo para ver se cada petição é enviada com o propósito e a expectativa de obter uma resposta, poucos alcançarão o alvo. Mas se no silêncio da alma nos curvarmos diante do Senhor, fizéssemos perguntas como esta: qual é realmente o meu desejo agora? Desejo isso com fé, esperando receber? Estou agora pronto para colocá-lo e deixá-lo no seio do meu Pai? É algo resolvido entre Deus e eu que devo ter a resposta?
deveríamos aprender a orar para que Deus veja e saibamos o que realmente esperamos. É por isso, entre outras razões, que o Senhor nos alerta contra as vãs repetições dos gentios, que pensam ser ouvidas pelas suas muitas orações. Frequentemente ouvimos orações de grande seriedade e fervor, nas quais uma multidão de petições são feitas, mas às quais o Salvador sem dúvida responderia: que queres que eu te faça? Se eu estiver numa terra estranha, no interesse do negócio que meu pai possuiu, certamente escreveria 2 tipos diferentes de cartas. Haverá cartas de família, dando expressão a todas as relações que o afeto estimula, e haverá cartas comerciais contendo pedidos do que preciso. E pode haver cartas em que ambos sejam encontrados. As respostas corresponderão às letras. Para cada frase das cartas, contendo as notícias da família, não espere uma resposta especial, mas para cada encomenda que envio, tenho a certeza de responder se o artigo pretendido foi reencaminhado. Em nossas relações com Deus, o elemento comercial não deve faltar. Com a nossa expressão de necessidade, pecado, de amor, fé e consagração, deve haver uma declaração incisiva daquilo que pedimos e esperamos receber. É na resposta que o Pai gosta de nos dar o sinal da sua aprovação e aceitação. Mas a palavra do Mestre nos ensina mais. Ele não diz o que você deseja, mas o que você quer. Muitas vezes desejamos algo sem querer. Desejo ter um determinado artigo, mas acho o preço muito alto. Resolvo não aceitar. Eu desejo, mas não quero tê-lo. O preguiçoso deseja ser rico, mas não o quer. Muitos desejam ser salvos, mas não perecem porque não o desejam. A vontade governa todo o coração e toda a vida. Se realmente desejo ter algo que esteja ao meu alcance, não descanso até que o tenha. E então, quando Jesus nos diz: o que queres? Ele pergunta se realmente nosso propósito de obter o que pedimos a qualquer preço, por maior que seja o sacrifício. Você realmente deseja que, embora ele demore muito, você não se cale até que ele o ouça? Infelizmente, quantas orações são desejos enviados por um curto período de tempo e depois esquecidos, ou enviados anos após anos por questão de dever, enquanto ficamos satisfeitos com a oração sem resposta. Mas, pode-se perguntar, não é melhor dar a conhecer os nossos desejos a Deus e depois deixar que Ele decida o que é melhor, sem procurar afirmar a nossa vontade? De jeito nenhum. Esta é a própria essência da oração da fé, para a qual Jesus procurou formar os seus discípulos, que não apenas dê a conhecer o seu desejo e depois deixe a decisão a Deus. Essa seria a oração de submissão, para os casos em que não podemos conhecer a vontade de Deus. Mas a oração da fé, encontrando a vontade de Deus em alguma promessa da palavra, implora para isso até que ela chegue. Em Mateus capítulo 9, versículo 28, lemos que Jesus disse ao cego: crês que posso fazer isso? Aqui em Marcos ele diz: que queres que eu faça? Em ambos os casos, ele disse que a fé os salvou. E então ele disse também à mulher cirofenícia: grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. A fé nada mais é do que o propósito da vontade que repousa na palavra de Deus e diz: preciso tê-la. Acreditar verdadeiramente e querer com firmeza. Mas tal vontade não está em desacordo com a nossa dependência de Deus e a nossa submissão a Ele? De jeito nenhum. É antes a verdadeira submissão que honra a Deus. Somente quando a criança cedeu sua própria vontade em total entrega ao Pai, é que ela recebe do Pai liberdade e poder para desejar o que deseja. Mas uma vez que o crente tenha aceitado a vontade de Deus, conforme revelada através da palavra e do Espírito, como sua vontade também, então é a vontade de Deus que o seu Filho use esta vontade renovada no seu serviço. A vontade é o poder mais elevado da alma. A graça quer, acima de tudo, santificar e restituir esta vontade,
uma das principais características da imagem de Deus ao pleno e livre exercício. Como um filho que vive apenas para os interesses de seu pai, que não busca sua própria vontade, mas a vontade de seu pai, recebe a confiança do pai em seus negócios. Assim Deus fala a seu filho com toda a verdade. O que queres? Muitas vezes é a preguiça espiritual que, sob a aparência de humildade, professa não ter vontade, porque teme o trabalho de procurar a vontade de Deus, ou, quando encontrada, a luta de reivindicá-la na fé. A verdadeira humildade está sempre acompanhada de uma fé forte, que apenas procura saber o que está de acordo com a vontade de Deus, e então corajosamente reivindica o cumprimento da promessa. Pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor Jesus, ensina-me a orar com todo o meu coração e força, para que não haja dúvidas contigo ou comigo sobre o que pedi. Que eu saiba o que desejo para que, assim como minhas petições estejam registradas no céu, eu possa registrá-las também na terra e anotar cada resposta à medida que vier. E que minha fé no que tua palavra prometeu seja tão clara que o Espírito possa realmente operar em mim a liberdade de desejar que isso aconteça. Senhor, renova-me. Senhor, renove, fortaleça e santifique totalmente a minha vontade para o trabalho da oração eficaz. Bendito Salvador, rogo-te que me revele a maravilhosa condescendência que tu nos mostras, pedindo-nos assim que bendigamos o que desejamos que tu devas fazer e prometendo fazer tudo o que quisermos. Filho de Deus, eu não consigo entender isso. Só posso acreditar que tu realmente nos redimiste totalmente para ti mesmo e procuras fazer da vontade como nossa parte mais nobre, teu servo mais eficiente. Senhor, eu entrego sem reservas minha vontade a ti, como o poder através do qual o teu Espírito deve governar todo o meu ser. Deixa-o tomar posse dela, conduzi-la à verdade de tuas promessas e torná-la tão forte em oração que eu possa ouvir tua voz dizendo: grande é a tua fé, faça-se a ti como queres. Amém.